sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje um pouco sobre morfologia. Morfologia só rapidinho uma aula? Não. A ideia é que você entenda nesta aula, tem uma noção geral de toda a morfologia, tá? Claro que a gente tem que estudar uma classe por vez, porque cada classe tem a sua importância, cada uma das classes tem a sua característica, então é importante que você estude, claro, de forma separada. Mas antes de começar a estudar uma classe por vez, é muito essencial que você entenda toda a morfologia. Como é que ela se organiza, a disposição, quais são as classes de palavras, o que elas têm de mais importante e o que é mais cobrado em relação a concursos. A primeira coisa que eu vou destacar para você entender isso é uma parte bem importante, que é a seguinte. Todas as classes de palavras, claro, morfologia significa emprego de classes de palavras. A morfologia, ela vai trazer para você 10 classes de palavras, tá? Que é o que você tem que saber para as provas de concurso. O que a gente tem que entender é que nós temos uma divisão de classes que são variáveis e classes que são invariáveis. Tá, o que é que isso significa e qual a importância disso? Se você tem uma classe variável, quer dizer o quê? Que com as classes variáveis há flexão, então você vai ter tudo que vem relacionado à flexão verbal e nominal vai acontecer com as classes variáveis. E quando você tiver a noção de concordância, tudo que houver de regra de concordância, tanto verbal quanto nominal, vai ocorrer com as classes variáveis. Então, são as classes variáveis que têm flexão, por exemplo, as palavras que são nominais, tá? Que substantivos, adjetivos. Você vai ter flexão nominal, gênero, que é masculino, feminino, ou plural e singular, que é número. Então, as flexões ocorrem com as classes variáveis. Quando é verbo, presente, passado, futuro, então toda a flexão verbal e nominal se organiza a partir das classes variáveis. E as regras de concordância verbal e nominal também seguem a lógica das classes variáveis, tá? As invariáveis é o contrário, ela não varia. As variáveis têm a flexão, elas variam, e as invariáveis não. Então, por exemplo, são classes sem flexão, elas somente aparecem daquele jeito e não concordam com nada, não existe concordância. Então, uma classe invariável não concorda com ninguém. Não tem esse negócio de concordar, de estar no masculino, nada. Simplesmente são classes muito mais empregadas como elementos de ligação, como conectivos. E, claro, o mais importante das classes invariáveis é que eles têm um valor semântico bem importante, tá? Então, essa é a divisão básica. Classes variáveis e classes invariáveis. Tem que saber isso para você não ficar refém depois de uma coisa simples, que é saber, por exemplo, o advérbio é uma classe invariável, ele não tem flexão, não concorda com ninguém. Quando você tiver pronomes, ele vai estar aqui nas variáveis. Então, tem que saber essa diferença aqui para você entender como a morfologia se organiza. Sempre que você puder, antes de estudar um conteúdo, ter uma dimensão geral dele, é importante, porque é como se fosse um mapa. Você sabe até onde você pode ir, você sabe para que direção seguir, e isso é essencial no português, então mais ainda, porque é muita regra, é muito caso particular, é muito caso especial, então tem que entender, sim, essa dimensão geral. Aí, agora vamos classe por classe, de maneira bem sintética agora, só para você entender a lógica disso daqui. Então, olha só. Temos aqui o substantivo. O substantivo é uma classe variável, beleza. O que eu vou destacar para você que é importante que você entenda para as provas de concurso? Tem que saber a diferença entre substantivo simples e composto, saber como é que eu sei identificar os dois, substantivo comum e próprio, concreto e abstrato. Olha só isso daqui, a gente usa lá na sintaxe, por exemplo, quando você tem que saber se é complemento nominal, adjunto, adnominal, vem daqui. Um substantivo abstrato pode ter tanto complemento nominal quanto adjunto adnominal.
E vem dessa noção aqui de saber identificar quando é um substantivo abstrato ou concreto. E os substantivos coletivos. Então, aqui tem que saber identificar isso daqui. O que você vai lembrar? Os substantivos, eles sempre servem para nomear. Marque lá que é isso que eles fazem. Eles dão nome. Eles atribuem nomes a alguma coisa. Sentimento, pessoa, objeto, lugar, tudo que tem nome é um substantivo. Aí temos os artigos. O artigo, ele pode ser definido ou indefinido. Essa noção parece que é tão boba, mas é isso mesmo. Definido, ele define, restringe, especifica. Indefinido, ele generaliza, deixa uma ideia geral. Então, tem que saber quais são os definidos e para que eles servem, tá? Cuidado com essa noção aqui da semântica. E uma coisa importante, os artigos têm uma função, eles têm a função de acompanhar um substantivo. É isso que eles fazem. Eles acompanham um substantivo. Então, veja a importância de você conhecer um artigo e saber que a presença ou não dele influencia sim na sua compreensão em relação a tudo, tá? Aí temos o adjetivo. O adjetivo, ele tem uma parte bem tranquila. Aqui você vai ter a noção de restrição, explicação, que você usa isso daqui lá nas orações adjetivas. Agora, o que eu vou destacar do adjetivo? O adjetivo tem a função de caracterizar alguma coisa. Ele vai dar uma característica e vai qualificar. Por exemplo, eu posso dar uma característica apenas, que não importa se é boa ou ruim, né? Por exemplo, lá a caneta azul, né? Isso aqui é uma característica, ela é azul, nasceu azul. Agora, eu posso qualificar e ainda dar uma opinião sobre. Eu posso falar assim, olha, essa caneta azul é excelente. Então, eu usei um adjetivo que, além de mostrar uma característica, que eu falei que ela é azul, eu ainda dei uma opinião sobre, é excelente. Isso é importante que você perceba nos seus textos, quando você fizer leitura de compreensão, de interpretação. Às vezes, a presença de um adjetivo determina a sua linha de raciocínio. Você pode marcar uma opinião num texto só usando o adjetivo. É bom, é essencial, é eficaz, não é bom, não é produtivo. Então, só o emprego deles, dos adjetivos, fazem isso também. Esse emprego faz isso. Te dá a noção de saber quando você traz uma característica simplesmente ou quando você também atribui um juízo de valor. Aí você marca muito a argumentação, tá? E ele sempre vai fazer o quê? Caracterizar, geralmente, é um substantivo que ele tem de referência, tá? Numeral. Numeral, é importante que você entenda que nós temos os numerais cardinais, ordinários, multiplicativos e fracionários. Cai muito em prova numeral? Não. Mas olha, quase nada. Muito, muito pouco mesmo, tá? Mas tem que saber que eles existem. E sempre o numeral, ele vai sempre indicar algum tipo de quantidade, sempre. Não tem outra função, tá? É isso que ele faz. Não atribui sentido, nada, tá? Então, o numeral é porque você tem que saber que ele existe. Isso é importante. Mas não que ele vai ser essencial para o seu estudo. Aí chegamos ao pronome. Puxa vida, pronome é importante, mas olha, eu vou até destacar aqui, ó. Destaque aí no seu material. Coloque aí, pinte, faça o que você quiser. Pronome é um dos assuntos mais cobrados em provas de concurso. Por quê? Nós usamos muitos pronomes nos textos. Então, é essencial que você entenda. O pronome, ele faz parte da coesão de um texto. Ele liga, ele retoma, ele evita a repetição. Então, tem muita coisa que você pode ter de questão usando o pronome. Tem colocação pronominal, é muita coisa mesmo. Mas tem a noção de como eles se organizam. Nós temos aqui, ó, pronome pessoal, que pode ser do caso reto e caso oblíquo, e tem que saber diferenciar, saber quais são e onde eles estão. Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, interrogativos, de tratamento e relativos. Todos são importantes, tá? O possessivo é fácil porque ele indica posse. Demonstrativo demonstra, aponta para algo. Indefinido, a ideia é de definir mesmo, tá? De deixar uma ideia genérica. Por exemplo, alguém chegou. Esse alguém indefine. Interrogativo, exclamativo vai junto aqui, é sempre uma pergunta, tá?
tratamento, você tem aqui Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e daí os relativos. Então, eu vou destacar o seguinte. É importante estudar todos para saber encontrar todos num texto, não ficar refém nunca deles. Agora, o pronome pessoal e o relativo você pode estudar do triplicado, porque o que mais vai ter de questão é em relação ao pessoal e ao relativo. Como eles têm muita função sintática, eles são usados de diversas maneiras, tem muita questão. Você pode ter uma prova inteira só de pronome pessoal e pronome relativo. Então, atenção, o relativo você vai ter aquelas questões de emprego de regência com pronome relativo, função sintática do relativo, troca de um por outro. Então, é muita coisa que você tem em relação aos pronomes. Tem que estudar mesmo, eles são essenciais para qualquer tipo de frase. E aí vamos aos verbos. Outra classe importantíssima. E verbo ainda, eu vou dizer para você que você tem que estudar muito. Quanto mais você estuda, mais você olha assim, ai meu Deus, mas tem mais isso? Tem. Não tem jeito. Quanto mais você estuda verbo, você chega à conclusão de que você ainda não estudou tudo. Sempre tem um detalhe, alguma coisa que ficou para trás, alguma coisa que você não tinha visto ainda. Então, sempre vai ter. Sempre é muita questão. Por quê? Toda frase verbal começa com o verbo. Toda análise sintática começa com o verbo. Todo o período simples e composto, se organiza a partir do verbo. Então, tudo gira em torno dele. Saber se tem sujeito, complemento, tudo gira em torno do verbo. Então, por isso que é tão importante, ele é tão cobrado assim, porque você vai ter muita coisa para falar sobre ele. E aqui nós temos as flexões, que é importante que você entenda. Por exemplo, flexão de modo, aí temos lá indicativo, subjuntivo, imperativo, flexão de tempo, presente, pretérito e futuro. Aqui, pode estudar sem medo que você vai sempre ter questão de prova de tempo e modo, bastante, tá? Especialmente os verbos irregulares, tá? Porque eles têm uma flexão, além de ter a flexão, eles ainda têm essa irregularidade na construção deles. Aí temos número e pessoa, que não é tão importante assim, mas isso aqui vai muito na parte da concordância, tá? Número é singular e plural, pessoa é primeira, segunda e terceira pessoa. Então, entenda isso daqui, saiba como é importante que você conheça essas flexões aqui. Formas nominais, tem que saber identificar quando o verbo está na forma nominal e quando ele está conjugado. Aí destaquei aqui o infinitivo, quando os verbos terminam com ar, ir ou ir. Temos o gerúndio, quando é NDO. E o particípio, que você tem lá, terminação em ado ou ido. E temos os irregulares, que daí não tem uma terminação específica, tá? Por exemplo, comprar, comprado, sair, saído, fazer, feito. Porque daí você tem um particípio irregular. Aí temos as vozes verbais. Nossa, muita questão de vozes verbais. Emprego da palavra se indetermina o sujeito, se indica a voz passiva sintética. É muita coisa que você tem em relação aqui. Aí nós temos a voz ativa, passiva e reflexiva. Tem que saber sim identificar aqui. É muito importante que você entenda. Além de tudo isso, eu ainda sugiro que você estude também as classificações dos verbos, tá? Que é importante que você entenda, mas aqui é o que mais cai em prova, que você tem que saber porque é muita cobrança mesmo em relação a essa construção aqui. Beleza. Terminamos aqui as classes variáveis. Todas têm flexão, têm variação, todas mexem com pessoa, número, gênero, plural, singular. Então é bastante coisa que você tem aqui. Aí temos as invariáveis e vamos aqui para a conjunção. A conjunção é assim. Conjunção é uma parte importante porque a conjunção ela trabalha tanto com a coesão, os conectivos de uma redação de um texto. E a coesão, eu vou destacar aqui a coesão, não, a conjunção, o que é essencial que você entenda? O valor semântico, a semântica relacionada à conjunção. Por quê? Por exemplo, conjunção entretanto. Você sabe que ela tem valor semântico de adversidade, porque ela é classificada dessa maneira. Então, tem que saber assim, quais são as classificações, só que tem que olhar para a frase, essa palavra aqui, ela é o quê? Ela é uma conjunção. Do que é essa? Então, tem que saber sim, tá? Das coordenativas não tem mais uma divisão, mas das subordinativas nós ainda temos uma divisãozinha aqui, ó. Nós temos as subordinativas integrantes,
aqui, e as subordinativas adverbiais, tá? Muita da adverbial tem bastante, aqui das integrantes é a famosa palavra que e a palavra se. Então, é muita coisa que tem aqui. Aqui você tem questão pra caramba, tá? As conjunções, você pode ter questão em que a banca troca uma pela outra, que ela pede sentido, que ela reescreve frase, que ela pede para que você determine qual é a relação de causa e consequência. Então, tem muita questão que pode vir com as conjunções. Importante que você entenda quais são elas e tem que saber identificá-las sim. E aqui, observação, você vai usar muito isso nos textos, tá? Na redação. É importante que você conheça para poder fazer a coesão que a gente chama de sequencial, para dar sequência ao texto. Aí temos os advérbios. O advérbio é uma classe muito relevante na construção, por quê? Não é uma palavra obrigatória numa frase, mas quando ele aparece, ele mexe no sentido, porque ele atribui o quê? Uma circunstância. Tempo, lugar, modo, afirmação, negação e por aí vai. Então, entenda a função do advérbio, tá? Marque lá que o advérbio vai ter uma função bem importante. Ou ele vai expressar uma circunstância, tá? Então, você tem aqui as circunstâncias dele. Ou ele tem a função primordial de modificar, ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, saiba para que ele serve, onde ele aparece, ele pode ser deslocado, aí você pode ter questão de pontuação. Então, tem muita coisa aqui. E já falo da locução adverbial também. O advérbio é uma palavra só, locução adverbial, duas ou mais palavras juntas que tem função de advérbio. Então, é assim. Quando é só o advérbio mesmo, ele é uma palavra invariável. Na locução adverbial, isso não acontece porque na locução adverbial você não tem advérbio, você tem palavras que se transformam como se fosse um advérbio. Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra cedo, beleza, cedo, ó, cheguei cedo, é um advérbio, invariável. Agora, cheguei todos os dias atrasado, tá? Então, todos os dias é uma locução adverbial de frequência. E eu não tenho, por exemplo, um advérbio aqui, mas eu tenho palavras que juntas formam um advérbio, tá? Então, por isso que é importante que você entenda que a locução adverbial, ela vai sim ter uma função essencial. Aí tem que saber a classificação dele, e aqui vamos para circunstâncias, tá? Saber que quando é de tempo, modo, lugar. E o grau comparativo, tá? Você pode comparar assim para, por exemplo, eu ando mais rápido do que você. Então, eu tenho aquela ideia de superioridade, inferioridade, igualdade. Então, tem que saber sim encontrar o advérbio e saber para que ele serve, como eu percebo, onde ele está, o que é que eu faço para descobrir quando é advérbio. Então, ele é bem importante, especialmente em relação ao sentido que ele traz. E a preposição? A preposição é assim. A lista de preposições essenciais é bem pequena. Nós temos palavras que nasceram preposições. E temos as acidentais que elas acontecem num contexto. O que mais vai cair em prova? As essenciais, lógico. Para a morfologia, o emprego da preposição é extremamente simples. Por quê? Vai girar em torno de você perceber o valor semântico. Como assim valor semântico? Por exemplo, se você falar assim, ó, eu vim de Curitiba, quer dizer que é a origem. Eu vim de carro, o meio que eu usei para vir para cá. Então, a preposição, ela vai ter um valor semântico na frase, na relação que ela faz e estabelece entre palavras. Então, é interessante que você entenda esse valor semântico aqui para a morfologia. Por que eu digo isso? A preposição é a base lá da regência. Ixi, aí regência é complicado? Sim, verbal e nominal. Então, a regência é o emprego ou não de uma preposição. E qual preposição você vai empregar? Então, é difícil? É bastante. Mas é importante entender quais são elas para a morfologia e saber que numa frase elas vão ser essenciais porque elas sempre iniciam algo. Por exemplo, a preposição inicia um objeto indireto, inicia um complemento nominal, pode iniciar uma locução adverbial, uma locução adjetiva, pode iniciar, por exemplo, um adjunto adnominal. Então, depende da frase, depende dela, sempre inicia algo. E isso faz com que você entenda
que a preposição é importante sim. Sozinha ela não faz nada, não serve para nada, mas numa frase ela tem função importantíssima. Só não tem função sintática sozinha, mas ela sempre inicia alguma coisa, tá? Então é importante que você saiba quais são elas e que para gramática, para sintaxe, ela é bem importante mesmo. E por fim, as interjeições. Interjeição, bom, isso aqui você não precisa nem estudar, tá? Você tem que saber só que elas têm uma classificação conforme o sentido que elas expressam. A interjeição é praticamente uma reação a algo, tá? Por exemplo, você viu lá, você estava em casa, de repente alguém te ligou que nunca te liga faz uns 10 anos. Você fala, nossa, você me ligou? É uma expressão, uma reação. Você usou o nossa para expressar uma reação que você teve. Então pode ser de surpresa, de tristeza, de desânimo, de felicidade, de alegria, de entusiasmo. Então pode ser de qualquer coisa. Ela não participa da sintaxe, não tem função sintática, simplesmente ela mexe mais com o sentido. Pouquíssimo cobrada, muito pouco mesmo. Tá na mesma categoria do numeral. Você tem que saber que existe, mas ela não é assim, nossa, não é tão importante não, tá? Então, fechamos as invariáveis. Aqui, a intenção é que você agora, então, tenha percebido toda a dimensão da morfologia. Quais são as classes variáveis, por que elas são invariáveis, quais são as invariáveis e por que elas são invariáveis. Porque daí agora quando a gente começa a estudar uma por uma, você entende, ah tá, então essa aqui é invariável, tem essa função. Você tem uma dimensão de toda a morfologia. Aí quando você vai estudar uma classe por vez, fica mais fácil de você se localizar. Agora estou nessa parte da gramática, morfologia, classes variáveis, artigo. Então você se situa e você entende onde você está. Às vezes a gente acha que gramática vai estudando na louca assim, vamos lá estudando, não. Tem que ter uma direção e a morfologia é a base, então saber como ela se organiza contribui demais para você não ficar perdida e achar que tem que estudar de qualquer jeito. Não. Tem que haver sempre uma direção para você estudar de forma organizada. Agora, para a gente poder colocar na prática, quero que você me acompanhe em tela, então, os nossos exercícios, tá? Então, em tela temos o seguinte, nesse exercício, você tem aqui as frases destacadas e está assim. Os termos em negrito pertencem, respectivamente, às seguintes classes. Então, nós temos o seguinte, ó. Finalizado, vamos destacar aqui, finalizado a tinta nanquim e último a ser inscrito na concorrência, serão limitadas a percursos de no máximo 15 minutos, isso evitará a perda de tempo. Então, temos o a 3 vezes. O que acontece? A palavra a pode ser artigo, preposição, pronome, tem muita classificação. Nesse caso aqui, perceba o seguinte... Para que ele seja artigo, tem que acompanhar um substantivo, tá? Sempre que a palavra a é um artigo, lembre-se de que o artigo, ele sempre acompanha um substantivo e vem antes dele. Como é que eu sei disso? Então, se ele é artigo, quer dizer que ele tem que acompanhar e concordar com o substantivo. Substantivo no singular, artigo no singular. Substantivo no plural, artigo no plural. Feminino, feminino. Masculino, masculino. Então, olha só... Pensando nisso, olhe a gente tem aqui a segunda frase, serão limitadas a percursos. Você tem um a e a palavra percursos que é masculina plural. Isso aqui não tem como ser artigo, de jeito nenhum. Então, na segunda opção, ó, não pode ser artigo, então não pode ser artigo. Já eliminei a letra C e já eliminei a letra E. Não tem como ser artigo na segunda opção. Na terceira, olha só, isso evitará a perda de tempo. Então, uma das possibilidades também é o seguinte, você encontrou uma frase assim, está no singular. Se você mudar o substantivo e o artigo e a palavra mudar junto, é artigo. Então, se eu pegar a palavra perda e colocar perdas no plural, como é que fica? Isso evitará a perdas de tempo? Não, isso evitará as perdas. Então, veja que se eu mudar para o plural, isso aqui muda para o plural também. Então, nesse caso aqui, eu tenho na última opção um artigo. Então, olha só, não é preposição. Então, ou vai ser aqui, ó, vamos verificar a possibilidade, ou é um artigo que está na letra B, ou um artigo que está na letra D. É essa possibilidade. Então, você já sabe que ou a última é artigo.
Mas você sabe que também dá certo que a segunda é uma preposição, preposição e preposição. Agora a diferença é perceber o seguinte: se esse a primeiro é artigo ou é preposição. Vamos lá. Finalizado a tinta nanquim. Vamos lá. Se você percebe assim, como é que foi finalizado algo? Ah, o modo é a tinta nanquim. Então, nesse caso aqui, você tem uma locução adverbial que mostra como foi finalizado alguma coisa. Então, aqui nós temos uma preposição. Portanto, nesse caso aqui, você tem uma preposição, então resposta letra D. É importante entender nessa construção, cada uma tem uma função bem importante aqui. Bom, próxima questão, temos o seguinte. O senhor deve conhecer muito a geografia. A frase e que o vocábulo muito está empregado com o mesmo sentido e a mesma função que os verificados na construção acima. Então, vamos verificar primeiro como aparece aqui, ó. O senhor deve conhecer muito a geografia. Beleza. Olhem só as frases de opção, então. Houve, durante a divulgação dos vencedores da prova de atletismo, muito alvoroço. Beleza. Com muito cansaço, olho muito aqui, com muito cansaço, o maratonista reduziu o ritmo dos movimentos finais da corrida. Segundo os repórteres, deram os gritos da torcida muito incentivo. Beleza. As nadadoras encantaram muito o público e a ginasta deixou de fazer na prova final muito daquilo que havia praticado. Veja só, a palavra muito, ela tem uma classificação importante porque ela pode ser tanto um advérbio, então muito pode ser um advérbio, ou pode ser um pronome indefinido. O que você vai lembrar? Quando você tem um pronome, é uma classe variável, e quando você tem um advérbio, é uma classe invariável. Beleza. O advérbio, a função dele é acompanhar ou um verbo, ou um adjetivo, ou outro advérbio. E o pronome, ele acompanha quem? Ele acompanha um substantivo. É isso que ele faz. Então, veja só as nossas possibilidades. Quando eu falo o senhor deve conhecer muito a gramática, eu falo a geografia, o senhor deve conhecer a geografia. Deve conhecer quanto? Muito. Veja que esse muito, ele intensifica a ação de conhecer. Então, aqui nós temos um advérbio, porque a palavra muito influencia o sentido do verbo conhecer. Nas outras que nós temos muito alvoroço, alvoroço é substantivo. Muito cansaço, cansaço é substantivo. Muito incentivo, incentivo é substantivo. Encantaram muito o público, tá, público é substantivo, mas olha só a palavra muito. Quando eu falo, as nadadoras encantaram o público, encantaram muito. Esse muito influencia e intensifica o verbo encantar. Está na mesma condição aqui, ó, da frase de origem. E na E, deixa eu ver na prova final, muito daquilo. Esse muito aqui, ele está acompanhando daquilo, muito das respostas, muito do que estudou. Então, ele se refere a um substantivo também. Por isso, a resposta, letra D. Porque nas duas construções, tanto aqui quanto aqui, os dois muitos que estão ali influenciam o sentido de um verbo. Por isso, resposta letra D. Vamos lá? Próxima questão. Na questão temos o seguinte. Observando esse segmento do texto 2, é possível observar que... Aí nós temos algumas opções de resposta aqui, tá? Temos o seguinte. Tá assim. Você tem o texto de referência ali, né? Então, ele fala assim para você, ó. A chegada dos europeus à América e tal, então, veram o seu material. Vou direto agora para as opções de resposta, tá? Assim, as duas ocorrências, ele fala assim, é possível observar que as duas ocorrências do termo espanhóis exemplificam classes de palavras diferentes. Então, você encontrar a resposta que está correta. B, as duas ocorrências do termo nativos exemplificam a mesma classe de palavras. Letra C, a seleção vocabular de plantas e animais foi feita por serem elementos que servem de alimentação ao homem. Letra D, o adjetivo exóticos é fruto da opinião tanto de nativos quanto de espanhóis. E
Os vocábulos natal e nativos pertencem a diferentes famílias de palavras. O que nós temos aqui? Em relação a todas elas, na letra A ele fala que as duas ocorrências exemplificam classes diferentes? Não, a classe é a mesma. Na letra B, ele fala que é a mesma classe. Não são classes diferentes. Na letra D, ele fala que exóticos é fruto da opinião tanto de nativos quanto de espanhóis, não é dos dois. E os vocábulos natal e nativos pertencem a diferentes famílias? Não são diferentes. Então, a única opção de resposta é a letra C. Nós temos o seguinte: a seleção vocabular de plantas e animais foi feita por serem elementos que servem de alimentação ao homem. Por isso, a resposta fica letra C. Próxima questão, temos o seguinte: assinale a opção em que o vocábulo mais tem classe de palavra diferente das demais. Então, é o seguinte, vamos lá para o vocábulo mais. O vocábulo mais está aqui e opções de resposta. A parte mais próxima, as células da parte inicial mais delicadas e a porção mais final, quanto mais alta e aqui mais energia. O que é que você vai cuidar agora? Quem a palavra mais acompanha, sempre assim, tá? Olha quem ela acompanha. Aqui, ele fala o seguinte, a parte mais próxima. Então, o mais acompanha o próxima. Que aqui nós temos a característica de um adjetivo. Mais delicadas, adjetivo. Mais final, eu também tenho uma característica aqui também de adjetivo. Quanto mais alta, tem um grau comparativo. É apenas na letra E que esse mais acompanha energia. Energia é um substantivo. Então, esse mais aqui, ele não é, ele faz como um pronome e é um pronome indefinido, que é mais energia. Então, nesse caso aqui, a letra E, resposta da nossa questão, porque é uma classe diferente das demais opções de resposta ali. Legal? Então, volte aqui para mim. Aqui a intenção é que você tivesse uma dimensão, que você tenha uma dimensão de como é a morfologia e saiba se localizar, que é essencial que você entenda onde você está no seu estudo de morfologia, de sintaxe. Senão você acaba estudando sem direção e no final não entende nada. Então, é o mapa da morfologia que vai fazer de você uma pessoa que entenda onde você está estudando a língua portuguesa. Legal? Então, siga com seus estudos aí e até um próximo encontro.